Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz esteja conosco, né? E que possamos ter uma noite gostosa, agradável. Já começamos, né, com alguns ensinamentos e ao decorrer da noite teremos muito mais, né? Temos uma palestra, mas antes de começarmos, eu tenho alguns recados e só nos apresentar aqui que o pessoal, tem o pessoal de casa, né, que nos assiste. Nós somos do Grupo Recomeço, Grupo Espírita Recomeço. Estamos aqui no bairro do Jordanópolis e somos uma casa kardecista. E eu gostaria, antes de mais nada, fazer um agradecimento, né, pelo sábado que tivemos aqui do bingo, onde nós tivemos uma tarde muito gostosa, aproveitosa, com bastante assim harmonia e que a gente ficou muito contente. Foi o primeiro bingo da casa, né? E teve assim, parece que foi um sucesso aí. Mas isso a gente só tem que agradecer a cada um de vocês, direta e indiretamente, né? Nós pedimos, vocês corresponderam com ajuda, com as prendas, em vir aqui participar, enfim, em todos os sentidos, né? Então, muito obrigado a todos vocês e os que estão em casa, inclusive, né? Pelo que nós pudemos aqui realizar nesse sábado. E quem sabe, faremos um novo bingo aí até antes do final do ano, tá bom? Antes de nós iniciarmos, a gente tem alguns recadinhos que são importantes, porque nós vamos nos ajustando, né? Nós temos que ter disciplina em tudo na vida. Em primeiro lugar, desligar os celulares ou colocar no modo avião. Por que que a gente pede isso? Porque as interferências, né, das ondas do celular interferem no trabalho mediúnico, na parte espiritual, por incrível que pareça. Então há uma interferência. Então que nós possamos, né, só por meia hora, no máximo uma hora, ficar longe do nosso companheiro aí, tá certo? A questão da máscara fica a critério de cada um, de usar ou não. Nós temos um trabalho aqui na casa que nós chamamos de os quadradinhos do amor. Esses quadradinhos, a gente pede a doação de vocês, né, das lãs. E as meninas, elas fazem o tricô aqui, né, nos quadradinhos. Depois monta, faz as mantas e a gente doa para as pessoas que estão aí necessitando, né, principalmente recém-nascidos. E a gente tem alguns hospitais que fazem, né, o trabalho das mães que são solteiras, as mães que vivem na rua aí, que não tem nada e às vezes chegam no hospital, não tem nada, não tem enxoval, não tem nada, nenhum cobertorzinho lá para se cobrir. E é esse público que a gente está ajudando hoje com esses quadradinhos do amor. Então é algo muito porque a gente faz com amor, né? Então, por isso o nome Quadradinhos do Amor. Essas lãs, então, servem para esse fim. Nós também estamos hoje, nós iniciamos com doação de alimentos não perecíveis, e nós estamos acolhendo hoje 20 famílias que a gente tem conseguido, né, fornecer a eles todo mês uma cesta uma cesta razoável. E essa cesta a gente tem ali as pessoas cadastradas direitinho, né? E eu sei que tem muita gente que está precisando mais ainda, mas a gente vai aos poucos, à medida que a gente vai tendo condições, né, de atender a todos que estão precisando. O ideal seria não ter que dar cesta para ninguém. O ideal seria que todos pudessem ser, né, autossuficientes. Então, com isso a gente pede, isso vocês também a gente é muito grato, tem correspondido com isso, com as doações de alimentos não perecíveis, tá certo? Nós, toda as nossas palestras, a gente bate no mesmo martelo, né? na mesma tecla, Evangelho no Lar. Como eu sei que
todos nós fazemos, ninguém perde o dia do Evangelho dentro de casa, né? Só aqueles que vêm me falam, não, eu não fiz porque eu estava muito preocupado, eu estava meio, né, eu estava fora de mim e não consegui fazer. É nessa hora que a gente precisa bater o pé e fazer. Não adianta a gente querer, né, fugir do Evangelho quando mais precisamos. É quando mais você precisa de um copo d'água e você renega ele. Fala, poxa, eu estou com uma sede tremenda. Não, agora não. Agora não posso beber esse copo d'água. É o Evangelho no lar. Nós temos que ter o hábito de manter o equilíbrio, a fazer a manutenção do nosso lar. E isso é importante, porque aqui a gente vem, faz a higienização dos nossos chakras, fazemos o tratamento espiritual e retornamos para os nossos lares, não é verdade? E lá nós temos que ter também um ambiente sadio, receptivo, porque se nós lá deixarmos o que não presta, nós vamos acabar nos poluindo novamente. Por quê? Através dos ruídos, das batidas de cadeira, das discussões, das interferências externas que nós trazemos para dentro do nosso lar e essas internas que a gente acaba por também formar aqueles miasmos escuros que ficam impregnados nas paredes das nossas casas. E com isso é importante o Evangelho, porque ele vai queimar, ele vai higienizar o nosso lar. É um hábito simples, uma vez por semana, num dia especificado, numa hora apropriada que vocês determinam. Para quê? Para que aquele irmão que vai cuidar do Evangelho da casa de vocês individualmente esteja lá naquele dia e horário marcado, para que tudo corra bem dentro da nossa casa. E é importante a gente falar que o Evangelho é para nós, exclusivamente para a nossa casa, para as pessoas que lá moram, tá certo? Não adianta a gente querer fazer o Evangelho no lar e querer distribuir aí bênçãos para todos. Nós temos que ter um momento nosso, e esse Evangelho é para nós nos resguardarmos, nos protegermos das interferências. Quando a gente quer orar, fazer, vai na igreja, vem aqui, tem as caixinhas de vibrações, né? Quando a gente estiver aqui fazendo as orações, pode emanar à vontade o pensamento para onde quer que seja, porque aqui é seguro, tá certo? Então, nós temos que ter algumas diretrizes, né, para fazer esse Evangelho. E nunca deixar para fazer depois das 11h30, né? No máximo, terminando 11h30, no máximo 15 para meia-noite, que depois é um horário muito crítico para fazer o Evangelho, tá certo? E eu sempre costumo dizer, acho que eu tenho um minutinho ainda, higienizem a casa, deixem as janelas abertas, não deixem objetos parados lá, principalmente nós homens costumamos guardar a ferramenta, né? Naqueles porões, fica ali guardado muito tempo ali um ferramental. Isso cria miasma, cria não há ventilação, não respira determinados ambientes das nossas casas. Se puder pintar de branco ali onde está com uma manchinha escura, nunca deixar manchas escuras dentro da nossa casa. Sempre pintar, nem que seja com cal. Né? O cal, ele é um instrumento maravilhoso para fazer pintura. Quem conhece, né? O cal com açúcar, ele impregna e não solta. Quem, né, não tem condições de comprar, às vezes, uma lata de tinta que está caro, mas não deixe de, né, as roupas, sempre que puder, movimente, vai trocando, e aquelas que a gente não quer mais, doa, né? A gente tem o nosso bazar aqui também, né, que a gente aceita as doações para casa aqui. Mas, enfim, que a gente possa transformar a nossa casa é o lugar mais sagrado que a gente, né? A gente sai para a rua, quando volta, qual o melhor lugar que a gente quer ficar? Dentro do nosso lar. E lá tem que estar gostoso, tá bom? Então vamos lá fazer uma oração para que a gente possa iniciar esta tarefa com bastante carinho. Então eu os convido a relaxar bem o corpo físico, descruzar os braços, soltar bem o ombro, as pernas, fazer um colóquio amoroso com Jesus de agradecimento,
por mais esta oportunidade de aqui estarmos. Que esse momento possa nos ser muito importante para que possamos fazer com que os nossos pensamentos, as nossas necessidades cheguem até o nosso Pai. E esses irmãos que nos assistem nesse instante, que nos estarão aos nossos lados, estarão ouvindo os nossos pedidos. Pedido de fortalecimento, pedido de cura para a nossa saúde, um pedido para que nós mesmos possamos encontrar um bom emprego, que eu tenha sucesso onde eu estou trabalhando, onde eu preciso estudar, que eu consiga alcançar os meus estudos, a minha faculdade. Pedir pelos meus parentes que não tiveram a oportunidade de estar presente aqui nesta reunião, ou que estão em casa, para que eles possam, da mesma forma, usufruir destas vibrações que são emanadas nesse instante por nós, em conjunto com a espiritualidade maior. Vibrarmos pelos nossos vizinhos, pela nossa rua, por aqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos, que se encontram na rua numa noite dessa, como de frio, nos presídios, que as nossas vibrações possam acolher a todos aqueles que colocam Jesus no coração, que se elevam até o Pai e pedem socorro. Pedir pelo nosso Brasil e pelo nosso planeta. E assim, Pai, nos ajoelhamos a teus pés nesse instante para dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Muito bem. Vamos convidar então o nosso palestrante Wagner, que irá nos conduzir hoje nos ensinamentos de Jesus através do nosso Evangelho. Uma boa palestra para todos, uma boa noite e um bom retorno mais tarde, né? Minhas irmãs, meus irmãos em Jesus Cristo, muito boa noite. Boa noite. Que cada um de nós se sinta envolvido pelo Mestre Jesus Cristo, no calor do seu amor, na luz da sua paz, e que todos permitamos do fundo do coração que Ele seja para nós o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema a respeito do qual eu tive que fazer uma pesquisa aprofundada no último domingo, mais ou menos umas 8 horas da noite, ligando no SBT, para saber se o programa Silvio Santos ainda tinha aquela musiquinha de abertura, sabe? Porque eu sei que ele não está mais fazendo o programa, mas tinha uma musiquinha que sempre tocava logo no início do programa. Vocês lembram qual que é? Lembra? Agora é hora de alegria, né? De alegria, vamos sorrir e cantar. E essa frase é que me interessa: no mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Oi, tchá, lá, lá, lá. Não é isso? Por que ele fala que do mundo não se leva nada? A música, na verdade, né? Não é ele, basicamente. Porque essa é uma noção clara de que as coisas que existem no mundo não passam para aquilo que é a realidade depois do mundo. Na verdade, essa frase, do mundo não se leva a nada, é uma manifestação de uma percepção de que fora da materialidade não tem coisa alguma, não é? Quem fala que do mundo não se leva a nada,
fala também aquelas coisas maravilhosas, tipo, caixão não tem gaveta, né? Nós homens temos uma vantagem com esse negócio aí de caixão sem gaveta, né? A gente geralmente é enterrado com terno, né? E terno tem um monte de bolso, dá para levar um monte de coisa se quiser, né? Mas vai levar para baixo da terra mesmo, não vai levar coisa nenhuma para outro lado. Essa passagem, portanto, essa frase, portanto, ela é uma indicação de materialidade. Mas a gente tem que parar para perguntar. Do mundo não se leva nada. É verdade ou é mentira isso? É certo ou é errado? E como muitas coisas na nossa vida, as duas respostas são verdadeiras. É certo e é errado. O que é certo? O certo é que as coisas do mundo a gente não consegue levar. Mas a gente leva muitas coisas que não são do mundo. São nossas. Vou dar exemplo bem simples para vocês. Numa época em que, só para vocês terem uma ideia, a Samsung lançou no começo do ano, eu acho, a versão 23 do telefone que tem a canetinha deles, né? Uma canetinha para escrever na tela. 23. Lá atrás, quando o Guaraná ainda tinha rolha na tampa, eu comprei a versão 3 desse celular. 3, essa aqui é a 23, 3. E eu estava felicíssimo, porque eu sempre gostei de celular com tela grande, coisa e tal. Aí estou saindo do trabalho, lá em Santo Amaro, no centro empresarial. Eu tinha que andar só 40, 50 metros na calçada do centro empresarial para entrar no estacionamento. Aí eu tinha acabado de entrar na calçada, eu senti um toque assim aqui atrás, falei, deve ser um colega meu, né, chamando a atenção para alguma coisa. Quando eu vi, o que eu vi foi o cano assim, a parte interna do cano da arma, né? Aí ele falou, celular. Eu falei, não, celular. Estou pagando em 12 vezes sem juros. Aí eu tirei o celular e dei para ele. Ele deu as costas e foi embora. Pergunto, o celular é meu? Não é. Eu comprei, comecei a pagar, terminei só depois que ele levou embora, mas não é meu. Bastou enxergar um cano por dentro que passou a ser dele. Agora, outro exemplo. Eu sou uma pessoa de idade já, né? Vocês são muito jovens, talvez vocês não se lembrem. Mas houve um tempo atrás um filme de muito sucesso, que deve estar passando de sessão da tarde hoje em dia, chamado Ghost, do outro lado da vida. Vocês viram, né? Então, quem não viu, vale a pena investir um tempo aí. Vale a pena não, é muito interessante investir um tempo para assistir. É um filme, eu não vou contar o filme inteiro, mas é uma relação entre um homem e uma mulher, um jovem e uma jovem. Eles estão felizes porque a vida dele está dando tudo certo, e uma hora eles estão saindo de um evento, de um teatro, coisa e tal, e ele é assassinado num assalto. E ele passa o filme inteiro perseguindo aqueles que o assassinaram. E no final, no fim das contas, quando ele consegue resolver todos os mistérios, coisa e tal, ele, na última cena, se abre, parece uma passagem de um portal, uma luz que chega para ele, você vê espíritos, né, de luz atrás dele, chamando ele para a realidade espiritual. E nesse momento, por causa da luz, coisa e tal, a moça que era a namorada dele, enxerga ele, passa a enxergar o perispírito dele. E ele vê que ela está olhando para ele, percebe que ele está percebendo ele, e fala uma frase para ela que é lapidar. Ele fala assim, Molly, o nome dela é Molly, né? Molly, o amor a gente leva com a gente. Então, isso é uma demonstração muito clara de que tem coisas que a gente leva sim. Tem coisas que a gente leva. E tem coisas que a gente não leva. O que a gente leva? Antes de falar a respeito do que a gente leva e o que a gente não leva, eu sempre gosto de contar uma historinha, é curta, rápida, mas que passa um conceito muito importante, né? Um mestre de sabedoria tinha um discípulo. Na minha época, pela minha idade, todo discípulo é chamado de gafanhoto. Você também não?
Ele chega para o discípulo dele, ele chega para o discípulo dele e fala assim: gafanhoto, qual é o contrário de morte? E o gafanhoto fala: manha, mestre, essa é facinha. O contrário de morte é vida. E o mestre fala: errou, gafanhoto. O contrário de morte é nascimento. Porque vida é o que acontece antes de nascer, durante a encarnação e depois dela. Esse é um conceito fundamental. A gente está vivo o tempo inteiro. Não importa em que estado vibratório a gente esteja, não importa em que situação do ponto de vista da jornada do espírito, desencarnado antes de encarnar, encarnado ou desencarnado após encarnar, a gente esteja. E a gente passa por essas três fases, né? A gente chega um momento em que a gente nasce passa por várias coisas dentro dessa vida e depois a gente desencarna. O que acontece enquanto a gente está encarnado? Enquanto a gente está encarnado, não adianta querer negar, a gente precisa de um monte de coisas. Porque as coisas das quais a gente necessita são úteis para que o nosso espírito tenha, através do corpo, que é matéria, o espírito não é matéria, o corpo é matéria, tenha os instrumentos necessários para poder trabalhar nesse mundo e, principalmente, ter através desses instrumentos as experiências que vão fazer com que o espírito cresça. Então, o corpo e a materialidade são um veículo através do qual o espírito tem as experiências necessárias para crescer, para avançar, para evoluir, para sair daqui, depois de um ciclo encarnatório, melhor do que quando nele entrou. Enquanto a gente está aqui, a gente tem instrumentos. Como um trabalhador tem instrumentos específicos para o seu tipo de trabalho. Quer ver um exemplo? Essa é uma coisa verdadeira, tá? A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, classifica como o trabalho mais perigoso de todos, no mundo inteiro, o mergulho em águas profundas. A Petrobras tem vários trabalhadores especializados nisso, mergulho em águas profundas, para poder criar aquela infraestrutura de exploração de petróleo que sobe naquelas plataformas, etc. e tal. Tem muita gente que tem que mergulhar até lá embaixo para fazer um monte de coisa. É o trabalho mais perigoso do mundo. E a Petrobras é a empresa que mergulha mais fundo, em que esses trabalhadores vão mais fundo. Eles chegam até 200 metros de profundidade. Não sei se vocês têm ideia do que é isso, né? A gente aqui, no nosso ambiente normal, respirando ar, etc. e tal, tem uma coluna de ar em cima da gente, que é a coluna da atmosfera. Essa coluna é ar, mas tem peso isso tem força. E ela exerce uma pressão sobre todo o nosso corpo. Cada centímetro do nosso corpo, por causa dessa coluna de ar, tem um peso sobre esse centímetro de corpo de 1 quilograma. 1 quilo por causa do ar que tem em cima da atmosfera. Deu para entender? 1 quilo para cada centímetro quadrado. Só que quando você mergulha, a água tem uma densidade muito mais alta do que o ar. A ponto de cada 10 metros que se mergulha, aumentar a pressão em uma atmosfera. Ou seja, é mais 1 quilo a cada 10 metros. Faz a continha. Os doidão que vão lá mergulhar, eles vão a 200 metros, isso significa que eles estão com peso por centímetro, que para nós o normal é 1 quilo por centímetro quadrado, para eles é 21 quilos por centímetro do corpo deles. É um ambiente assim extremamente nocivo para a vida, impossível para a vida. Então, quando eles descem lá para trabalhar, eles têm que estar completamente equipados para sustentar a vida biológica deles e poder fazer o que eles têm que fazer. É um ambiente no qual não tem luz. 200 metros não tem luz do sol. Luz do sol não chega lá, né? E por conta disso, eles têm que ter todo um equipamento de iluminação para eles poderem olhar em volta, etc. e tal. Se eles precisarem fazer um furo com uma furadeira, a furadeira é especial.
ela tem que ser blindada e tem que conseguir trabalhar nessa profundidade, sem se amassar, etc. e tal. Se eles precisarem se comunicar, o comunicador que eles vão usar não é um comunicador que a gente usaria aqui na superfície, um telefone, Wi-Fi não funciona lá embaixo. O tipo de comunicação é completamente diferente. Por que eu estou falando tudo isso, meu Deus do céu? Porque a gente usa os instrumentos necessários para as nossas funções onde a gente estiver. Quando a gente sai de um determinado lugar em que a gente não precisa mais de determinados instrumentos, a gente tira esses instrumentos. É a mesma coisa que pegar um mergulhador desse, num dia de folga, ele vai de escafandro para o shopping center para comer naquela lanchonete da Maria, sabe? Como é que é? Tá. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Ele vai naturalmente sem aqueles equipamentos todos que são os necessários para ele existir numa outra realidade material, que é de onde ele trabalha. Por que a gente está falando tudo isso? Porque na nossa vida a gente usa, como esse trabalhador, outros instrumentos no nosso dia a dia, outras ferramentas, outras coisas. E nós temos um pequeno problema com essas outras coisas. A gente chama essas outras coisas de nossas. Eu trabalho longe da minha casa, eu preciso ir com o meu carro. Seu carro. A mesma experiência que eu tive, a pessoa pode ter com o carro. Opa, desce daí, deixa a chave, se manda. Não pode. Quem disse que é dele? Não é. E não estou falando só por causa do mal que pode acontecer numa questão dessa. Pode sofrer um acidente. O carro pode ser roubado, né? Nem precisa ser assalto. O carro pode sofrer uma pane que não tem mais jeito. Quem falou que é seu? Você está usando. E porque você está usando, a gente tem que agradecer aquilo que a gente usa, que nos permite ter as experiências que a gente tem que ter para crescer como espírito. Tem mais um problema, sério, bem sério, bem sério. A gente não acha que é nosso só as coisas com as quais a gente lida. A gente tem a tendência a chamar também de nossas as pessoas com quem a gente convive. Aí fica fácil falar meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, minha filha. Quem já passou pelo dissabor de ver a passagem de um ente querido para a vida espiritual, sabe que o nosso amor não é, por maior que ele seja, não é suficiente para garantir a permanência das pessoas junto de nós. Fato ou não? Se alguma coisa está conosco e pode nos ser tirada, não nos pertence. Pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, não nos pertencem. É duro falar isso. É duro falar isso. Especialmente em relação a experiências extremamente traumatizantes de pessoas que perderam seus filhos, principalmente. Mas não são nossos. Aquilo que pode nos ser tirado não é nosso, seja em que circunstância for. O que Jesus falou a respeito disso? Ele disse o seguinte, bom, são várias passagens, né? Marcos 8,36, ele diz o seguinte: pois o que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou, o que daria o homem pelo resgate de sua alma? A palavra alma para Jesus não tem o mesmo significado que a palavra alma para Allan Kardec, né? Allan Kardec entende por alma o espírito quando está encarnado. Então, como eu tenho um espírito e eu estou encarnado, o meu espírito encarnado nesta vida é a minha alma. Quando eu deixo de ser um espírito encarnado, eu passo a ser um espírito na espiritualidade, um espírito errante, no conceito de Kardec. Para Jesus não. Para Jesus a alma é a essência do ser, aquilo que realmente importa para o ser,
aquilo que realmente define o que o ser é. Aliás, a palavra ser já designa ser, aquilo que está, aquilo que é, não aquilo que está, né? Então, na nossa vida, nós estamos muitas coisas, mas nós não somos todas elas. Eu estou analista de sistema nessa encarnação, eu estou trabalhador numa empresa de São Caetano do Sul, onde eu trabalho numa área de projetos dentro de uma empresa de turismo, etc. e tal, mas isso não sou eu estou isso. O que eu sou? Eu sou um espírito que nesta encarnação recebeu o corpo masculino e que tem uma família e que está passando por experiências para poder aprender alguma coisa de melhor. Isso é o que eu sou. As coisas pelas quais a gente passa na vida acrescentam novas realidades àquilo que nós somos. Mas aquilo que nós temos na vida não agrega nada para aquilo que nós somos. A não ser que a gente possa experimentar através delas. Mas o que a gente experimenta através dela, a gente leva depois da morte, depois da passagem pelo corpo físico. A gente leva as experiências, a gente leva os sentimentos, o amor vai com a gente leva o aprendizado, o conhecimento, a capacidade de discernimento, a identificação das escolhas que foram certas e das que foram erradas, que agrega isso ao nosso livre-arbítrio de uma forma construtiva. Isso tudo a gente leva. Jesus está falando aqui que não adianta nada a gente perder a nossa individualidade, mesmo ganhando o mundo inteiro, mesmo sendo dono de propriedades imensas, mesmo sendo dono de cidades no país. Aqui no Brasil tem pessoas que são donos de cidades, vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso. Não adianta nada ter essas coisas, porque o importante não é o que a gente tem, é o que a gente é. E é isso que Jesus quis dizer com isso. Ele continua: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e não, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Juntar tesouros no céu é fazer o nosso melhor aqui e agora, uns pelos outros, incluindo nós mesmos. Fazer o melhor por nós, mas não do ponto de vista material. Usar o material da melhor forma possível, mas sem extrapolar o apego às coisas da matéria, porque essas coisas não nos pertencem, não são parte de nós. O que é parte de nós é o que a gente aprende através delas e que agrega naquilo que nós somos. Boas memórias, boas experiências, bons contatos, tudo aquilo que edifica. Vou encerrar com uma passagem que é chamada de oração intercessória de Jesus. Uma das coisas mais lindas do Evangelho, especificamente o Evangelho de João, no seu capítulo 17. Jesus está na presença dos seus discípulos e eleva uma prece ao Pai, na frente dos discípulos. Olha o que ele fala. Ele fala assim em relação aos discípulos: eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Aqui ele está dizendo que eles não são do mundo porque eles não estão apegados aos valores da matéria. Eles vieram para cá, como o próprio Cristo veio, para evidenciar para a humanidade como um todo aquilo que é valor efetivo. O que é valor efetivo está fora da matéria. Quem se identifica com o mundo, está no mundo. Quem não se identifica com o mundo, mas sim com as coisas e os valores que o Cristo veio trazer, não está no mundo. Na verdade, não é do mundo. Está no mundo, mas não é do mundo. Não pertence ao mundo. O mundo não é dono dessas pessoas, porque se elevaram acima das coisas da matéria. Continua Jesus: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Reforçando a desconexão
entre ser do mundo e não ser do mundo. Eles santifica-os, quer dizer, purifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Fazendo uma referência ao fato dele mandar as pessoas pelo mundo, os apóstolos pelo mundo, para divulgar a boa nova, já que ele sabia que não ia continuar por aqui. Assim como tu me enviaste, eu também os enviarei. E por eles eu me santifico, eu me purifico. Mas também por eles, e por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na tua verdade. E olha essa parte aqui que é... E rogo não somente por eles, está falando dos discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra, pela palavra deles, hão de ter fé em mim. Por quem que ele está pedindo? Eu falo, me arrepio. Por todos nós. Por todos nós que estamos aqui hoje, nos baseando na palavra dos apóstolos, para poder estudar a mensagem do Cristo e desenvolver, na medida das nossas potencialidades, uma fé cada vez mais profunda naquilo que ele trouxe. Jesus, neste momento, pede ao Pai por nós. Lembrando que ele não é do mundo e que os discípulos não são do mundo. Qual que é a mensagem por trás disso? Para que a gente possa estar alinhado com ele, eu vou acabar de ler. E para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. E para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que eu te enviaste. O Cristo explica que ele é um com Deus, ele é uma unidade com Deus, de tal forma que é como se Deus estivesse permanentemente nele e ele permanentemente em Deus. E ele fala que os apóstolos estão permanentemente com ele, o Cristo, e ele está permanentemente com os apóstolos. E ele pede que todos nós estejamos permanentemente com Deus. Para que a gente faça isso, é necessário ter a noção muito clara do que é a verdadeira propriedade. O que realmente nós somos, o que realmente nós usamos e que não nos pertence, mas que nós temos condições de aproveitar a propriedade temporária terrestre para alavancar a nossa separação desse mundo material e o crescimento de cada um como espírito. Meus irmãos, a mensagem final é que a gente esteja no mundo, mas não seja do mundo, não pertença ao mundo, não se subjugue ao mundo, e que a gente aproveite a nossa passagem nesse planeta para realmente ser um com o Cristo, como ele é um com o Pai. Obrigado, meus irmãos, Deus nos abençoe. Obrigado. Vamos fazer a pergunta nesse final? Você quer fazer? Não, posso fazer? Pode. Então, outra vez eu estava saindo e eu me lembrei. Então vamos encerrar os trabalhos desta noite, o trabalho da palestra, elevando o nosso pensamento mais uma vez ao nosso Mestre Jesus Cristo, lembrando uma de suas lições: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Mestre amado, é com imensa alegria que agradecemos a tua presença entre nós, aqui e agora, hoje, neste momento, em que buscamos, através do nosso entendimento e do nosso sentimento, aproveitar mais uma vez as lições do teu Evangelho, a tua palavra de luz, o teu exemplo de redenção para todos nós na humanidade. Que tenhamos a noção clara em nosso dia a dia, em nossa vida de experiências, em nossa vida de relação, da importância absoluta de priorizarmos em nós o ser acima de todo e qualquer ter, para que tenhamos condições, segundo a tua vontade, de sermos um contigo, assim como tu
és um com o Pai. Que tenhamos a possibilidade de aproveitar cada uma das oportunidades no nosso caminho, cada uma das circunstâncias favoráveis no nosso dia a dia, para sermos, de alguma forma, instrumentos da tua misericordiosa paz. Que assim seja. Graças a Deus.